está iniciando um conjunto de atividades, né? Que está ligado a esse diálogo entre budismo, sociedade, cultura contemporânea, ciência. Né? E isso não é alguma coisa nova para nós estamos trabalhando isso já há um bom tempo, assim, né? Essencialmente, a gente pode dizer que desde do primeiro 108 horas a gente está trabalhando com isso, assim, né? Então não tem propriamente uma novidade. O que também em outros tempos nós criamos eventos assim durante o ano, né? A gente fez eventos sobre, por exemplo, budismo e ecologia, budismo e saúde. Então a gente tomou teve essas experiências, né? Então já faz algum tempo que a gente não tem feito desse modo, né? Mas me parece que é realmente super útil que a gente faça, siga fazendo essas atividades. Então me ocorreu de isso é um experimento, isso não está assim um projeto final, até mesmo porque assim é melhor, porque a gente vai indo e vai vendo como é que vai tudo fluindo, que outras contribuições vêm, né? Mas eu vejo que é super importante que a visão budista de realidade, de sociedade, e de, e de do que é verdadeiro ou não é verdadeiro, ela dialogue com a cultura contemporânea, né? Assim, quando a gente diz cultura contemporânea, era bom a gente traçar uma conexão com as nossas palavras, né? Então, cultura contemporânea essencialmente é o mundo, né? Ou, se a gente tiver um pouquinho mais de sofisticação, a gente vai chamar de samsara. Eventualmente, se a gente estiver dentro de uma perspectiva compassiva, a gente vai desenvolver uma visão da terra pura de Tushita, né? Assim, se nós formos avançando, nós vamos ter uma visão a partir da terra pura de Kanishta. E assim nós vamos indo, né? Mas nós somos sempre demandados por nos posicionarmos de algum modo e ajudarmos a situação como ela está. Então, eventualmente, a Sangha ela pode ser definida como uma terra pura de Tushita. Nós estamos nessa perspectiva. Ou seja, a gente vê como as coisas vão indo e vão produzindo sofrimento para os seres em vários âmbitos e a gente tem interesse em ajudar que isso se resolva, né? Naturalmente, a gente entende que o obstáculo maior é, como o Buda descreve nas 4 Novas Verdades, né? É justamente o sofrimento que brota da ignorância e de Moa e sustentado pela originação dependente, como a gente constantemente examina e vê isso assim, né? Mas a questão é como que a gente poderia abordar diferentes temas e trazer essa visão para dentro de diferentes temas específicos. Então, é isso que eu imagino que seria interessante, sabe? Eu acho, assim, pessoalmente, né, que a maior contribuição do budismo ela seria dentro da própria cultura, e não propriamente pelo estabelecimento de muitos templos, né? Então, os templos eles são completamente cruciais porque eles mantêm a visão budista, né? Mas a utilidade da visão budista era mais ou menos assim: eu construo muitos hospitais, mas, enfim, a saúde não vai ser resolvida pelos hospitais ou pelas escolas de medicina. Ela vai ser trabalhada na medida em que as pessoas forem mudando os hábitos, adoecendo menos e funcionando melhor, né? Então essa é a ideia, né? Que a gente consiga, de algum modo, produzir uma capilaridade por dentro do mundo das ideias do Ocidente, né? Eu diria assim que na década de 70 a Sua Santidade Dalai Lama começou esse trabalho que ele não terminou ainda, né, que segue, mas que numa das etapas gerou essa iniciativa Mind and Life, né, que desenvolveu essas reflexões profundas sobre ciência e budismo, etc., né? Aqui o nosso
a nossa aspiração não é uma coisa teórica, assim, complexa desse modo, né? Mas eu imaginei que seria bom que a gente pudesse convidar diferentes pessoas para conversar sobre esses temas, pessoas da nossa sociedade, assim, pessoas que representam, são filósofos, cientistas, economistas e outras pessoas que não têm propriamente uma conexão necessariamente budista, né? Até podem ter, mas como que a gente pode ajustar a linguagem, como que a gente pode refletir sobre esses temas de um modo mais profundo e gerar, introduzir outras formas de pensar que melhoram esse funcionamento, né? Então, por exemplo, é evidente que se nós olhamos de uma forma mais ampla, mais profunda, nós vemos melhor. Então, o budismo ele não se coloca como uma tradição que vem competir com outras visões. O budismo vem ampliar as visões do jeito que elas vierem, né? Então, a gente vai olhando o aspecto, por exemplo, libertador, ele é um aspecto que vem pela iluminação dos vários aspectos. Então, essa iluminação, ela é essencialmente quando nós clarificamos como que aquilo surge, como que aquilo brota de uma natureza livre da mente. É sempre assim, né? Então, como que as coisas vão aparecendo e vão se consolidando e vão surgindo como aspectos que a gente reconhece como sólidos dentro das várias expressões da nossa cultura, né? Então, esses aspectos eles vão enrijecendo. Eles vão enrijecendo e essa rigidez em si mesmo, na linguagem budista, ela se transforma na panela que vai nos cozinhar nos infernos, né? Porque é justamente a nossa rigidez é que não nos permite sair. Aí quando as coisas elas mudam de rumo, nós não conseguimos sair. Aí nós sofremos o que a gente tem que sofrer dentro daquelas várias circunstâncias, assim, né? Então, a lucidez diante das coisas é o ponto central. Então, nesse sentido, eu vejo, né, falando assim de modo muito amplo, né, eu vejo necessidade da gente desenvolver esses diálogos em várias áreas, né? E, naturalmente, a educação é uma delas, né? Porque se nós não cuidarmos, a educação ela vira um perpetuador de visões sectárias ou visões enrijecidas, né? Vamos lembrar assim, a ciência mudou nos últimos 400 anos, 500 anos. Ela mudou consideravelmente, mas nós sempre tivemos escolas ensinando. E essas escolas sempre ensinaram aquilo que era vigente naquele tempo. Então a escola ela fica um perpetuador das visões. Aí quando vocês vão olhar essas grandes transformações que ocorreram, especialmente no século passado, né? Transformações de visão, surgimento da física moderna, etc. E vocês vão reconhecer que não vieram por um processo normal de dentro das instituições. Elas vieram quase que por um processo subversivo, né? Então, o Einstein ele veio por fora. E eles, de modo geral, esses cientistas eram muito jovens. Eles não estavam estabelecidos assim. O Niels Bohr era muito jovem quando desenvolveu as visões do átomo, da física quântica, assim, né? Quando ele desenvolveu a visão complementar, ele já tinha um pouco mais de idade. Mas ele, quer dizer, a idade, ele era jovem, mas ele não era mais, ele já estava na casa dos 30 anos, assim, né? Mas o Einstein era muito jovem quando desenvolveu assim, as visões principais. Ele desenvolveu 3 grandes visões em um único ano. Ele era muito jovem. Então isso significa o quê? Que ele não se valeu propriamente daquilo que era o caudal de conhecimento, né? Então a gente precisa cuidar para que a própria instituição que vai consolidando o conhecimento e vai levando adiante isso, ela tenha um espírito crítico suficiente para que as pessoas possam ver de outro modo, né? Teve uma época que eu brincava assim, dizendo que os melhores alunos não são os que tiram 10, né? Mas são os que estão meio pelo meio, assim, né?
E os professores deveriam valorizar muito aqueles que chutam nas provas, porque eles estão criando realidades, né? Então essa capacidade de criar realidades, ela é maravilhosa, assim. É justamente esse o ponto. Aí tu pode tentar umas 100 vezes, uma cola, né? Uma era mesmo aquilo, né? Então tu pode imaginar, quando tem um aluno que está fora não está se ajustando mesmo, esse é o melhor aluno, assim. Porque se ele se ajustar, ele vai ter a tendência a repetir o que os professores ensinaram, ele vai ter a tendência a acreditar. Então, o aluno que não acredita que é um pouco selvagem, assim, ele seria melhor, né? Em princípio, assim, a gente não sendo professor, a gente acha isso muito bom. Assim. A gente sendo professor já assim, tem que ser um bom professor, né? Compassivo, né? Mas agora, se a gente tiver uns alunos assim selvagens, e a gente der medicar eles para eles ficarem assim, aí também já não adianta. Nós vamos precisar de uns selvagens verdadeiros, assim, né? Que são capazes de olhar de outro modo. Por exemplo, nós estamos nesse tempo agora, se nós formos pessoas de bom senso, a gente chega à conclusão que não tem solução. Nós estamos dentro de uma... qualquer pessoa de bom senso vai pensando, e chega uma visão distópica, não tem solução. Aí nós vamos precisar de alguém que rompa os paradigmas. Assim, quem é que vai romper os paradigmas? Quem chega na prova e chuta e encontra soluções assim mágicas, né? É um pouco isso, né? Então, essa capacidade, por exemplo, de tirar de dentro coisas novas, super importante, né? Super importante. Então, aqui, quando nós não conseguimos tirar de dentro propriamente, nós podemos nos beneficiar do encontro entre culturas. É isso, pessoal. Por quê? Porque nós começamos a olhar como é que os outros pensam. Então, eles não pensam igual a nós. Oh, isso é uma grande coisa. Por quê? Porque isso nos ajuda nos desafia nossas visões. Então, esse é um ponto super importante, que a gente seja desafiado. Assim, o budismo, no mínimo, se colocaria desse modo, né? No mínimo, assim, se eu fosse fazer uma palestra cautelosa numa universidade, eu ia dizer isso. Não, o budismo ele vem aqui só para desafiar e polir um pouco esse conhecimento todo assim da universidade, né? Se eu quisesse dar uma palestra assim um pouco mais desafiadora, eu ia dizer, olha, a base filosófica desse conhecimento todo tem um problema. Nós estamos operando dentro da filosofia natural, isso não vai passar de um ponto. E nós vamos encontrar muitas contradições. Se eu quisesse ser benigno nisso, eu ia citar os próprios autores dentro da ciência, dentro da filosofia ocidental. Eu ia lembrar o Wittgenstein, ia lembrar o Niels Bohr, necessariamente, né? Ia lembrar a complementariedade, a complexidade. Eu lembrar esses autores assim que examinaram o mecanicismo, a visão filosófica ligada a visão da filosofia natural, ela desemboca diretamente no mecanismo. Nós temos dificuldade de lidar com isso. É uma simplificação muito grosseira, mas nós tomamos aquilo como se fosse verdade e nós não conseguimos escapar propriamente daquilo, né? Assim. Mas muitos pensadores no Ocidente viram isso. Só que eles seguem minoritários, eles seguem sem ser muito reconhecidos, né? Eu diria que o próprio Niels Bohr, ainda que a abordagem de Niels Bohr seja a abordagem que perdurou, que foi reconhecida, ele é pouco conhecido. E a linguagem começa a retornar para uma linguagem de objetos e de partículas que eu vou encontrar, e de forças e coisas que são todas externas, duais. Aí a ciência segue se movendo desse modo. A gente não consegue mudar propriamente a linguagem, ainda que a física quântica como um todo, ela opere numa linguagem matemática que é rigorosa. Mas a linguagem filosófica que está por trás disso começou a regredir, ainda que a linguagem matemática tenha se mantido. Mas a explicação daquilo começou a regredir. E, essencialmente, o que na física quântica vai surgir é a noção da não dualidade entre o que a gente vê e o que vê. Ou seja, quem vê
a mente que vê é não dual com aquilo que é visto. Nós não conseguimos deixar de imprimir a realidade, ela vai surgir sempre como um espelho da posição mental que eu tiver colocado. Então o Niels Bohr viu isso. E ele usa isso na formulação matemática também, né? Então isso é uma das características gerais do conhecimento quando nós colocamos dentro desse diálogo, assim, né? E a nossa sociedade ela está baseada nesses paradigmas, assim. Então o mundo ele é visto como separado, né? Aí vem essa noção de que nós estamos aqui dentro da natureza, sendo que nessa sala aqui eu vi o André, o cacique André, falando disso, né? Eu não aguento que vocês dizem que temos que nos relacionar com a natureza. Eu sou a natureza. Não tem uma separação, né? E nós seguimos com essa noção, não, os seres humanos têm que se relacionar com a natureza. A natureza é alguma coisa do lado de fora, assim, né? A natureza é alguma coisa que vai seguindo dentro de uma lei científica em direção ao desastre. Tudo que está acontecendo aqui está previsto por uma causalidade que nós não conseguimos interromper, porque essa causalidade pertence às leis da natureza e nós vamos destruir tudo de acordo com as leis da natureza e pronto. E é assim, né? Então o aspecto da consciência não é reconhecido. A palavra consciência ela tem dificuldade de surgir. A consciência é como se fosse um sonho do cérebro. O cérebro existe. A consciência é um sonho, é um pesadelo do cérebro. Então o cérebro está lá, mas a consciência é um aspecto do cérebro, né? Então esses diálogos também são interessantes, né? Como que essa realidade ela pode surgir, como que se dá isso, né? Então o Niels Bohr ele gosta de operar dentro desse âmbito, né? Eu confesso para vocês que eu resisti muito, assim, né? Por quê? Porque é óbvio que a consciência ela vai dirigir as múltiplas realidades, mas então isso para mim não tem nenhuma curiosidade intelectual ou de praticante, assim, não vou ficar pensando que eu preciso explorar isso. Mas sob o ponto de vista da cultura que nós estamos vivendo, parece interessante nós, por compaixão, dialogarmos sobre isso, porque ajuda as pessoas a ampliar um pouco, né? E pode ajudar a ciência também a andar numa direção melhor, né? Assim. Então, esse é o panorama geral. Mas eu queria trazer algumas reflexões sobre a situação que nós estamos vivendo enquanto sociedade e também algumas contribuições que o budismo poderia trazer, que a gente pode buscar de muitos modos, mas aqui eu relacionei através de palavras que não existem dentro da cultura contemporânea, e elas são assim, são dezenas de palavras que não pertencem. A cultura contemporânea ela não tem um análogo a isso, né? Por exemplo, samsara é uma palavra que não tem um análogo. A gente tem mundo, né, ou realidade, mas a gente não tem a noção de samsara. E a noção de samsara é super útil. Por quê? Porque nós vamos nos dar conta de que o mundo ele não é propriamente algo harmônico ou algo estável. Nós temos uma sensação quase mística, né, do mundo. Então é mais ou menos assim, o mundo foi criado e ele está aí. Uma coisa assim. Então isso é o mundo. Enquanto que o samsara é uma visão mais complexa. Por exemplo, o samsara humano é um. O samsara dos cachorros é outro, o samsara das formigas é outro, o samsara das árvores é outro. Eles veem a realidade do seu jeito. Eles se enganam do seu jeito. Então, quando a gente diz mundo e diz samsara, tem uma diferença. É como se, na visão de mundo, o que nós vemos é o mundo.
Os outros pobres coitados, eles não veem o mundo. É assim. Então, quando nós começamos a introduzir a perspectiva particular de cada ser na experiência de mundo, nós vemos que o mundo como cada ser experimenta é um samsara específico. Ele é diferente. Então, isso em si mesmo produz uma super diferença, assim, né? Por quê? Porque nós podemos perceber que não só os humanos veem diferente dos outros animais, dos outros seres vivos, como nós também vemos mundos diferentes entre nós, né? Mas aí tem algumas características do samsara. O samsara é tal que ele não produz uma satisfação ao final. Então ele surge meio assim com um pouco de sofrimento, né? Quando a gente nasce. Nós crescemos, a gente não sabe bem como nem porquê. Nós chegamos a uma condição adulta que vai passando e nós chegamos numa velhice que a gente puxa o freio de mão e aquilo não funciona, né? E nós vamos resvalando em direção à decrepitude, doença e morte, sem que a gente consiga evitar e sem que a gente consiga entender o que está acontecendo, né? Assim. E todos os seres vivem isso e tudo bem, vamos vivendo. A gente procura não pensar muito, né? O que é um pouco estranho. Assim. Mas na visão de samsara nós olhamos isso. Então a visão de samsara olha bem mais profundo do que a visão de mundo, uma visão intuitiva de mundo, né? Além do mais, nós podemos, mesmo dentro das visões de mundo, reconhecer que tem visões mais estreitas e visões mais amplas. Por exemplo, as visões mais estreitas a gente sempre pode considerar no espaço e no tempo, né? Nós olhamos de modo estreito no tempo e olhamos de modo curto no espaço. Ou seja, o espaço que nos interessa é um espaço bem restrito, eventualmente dentro da nossa casa, e o espaço de tempo é curto. Se hoje eu estou indo, tá bem. Amanhã eu estou indo, eu não vou me preocupar, porque amanhã eu ando, depois eu ando outro dia e vou andando. Assim. Mas tem pessoas que são capazes de pensar a região, pensar o país, pensar o planeta, que é muito maior. Mas eles não pensam o planeta hoje, eles pensam o planeta hoje, amanhã, semana que vem, o ano todo, e a década, e 100 anos. E eu olho 100 anos para trás, eu olho 1000 anos para trás, eu olho desse modo. Então, a nossa mente pode alcançar isso, ela pode se interessar desse modo, né? Mas o número de pessoas que se interessa assim é restrito. E o número de pessoas, por exemplo, que eventualmente olha isso e vê que tem problema, a pessoa volta para a região estreita, né? Assim. Eventualmente a pessoa está numa região estreita também se sentindo mal, né? Por quê? Porque quando há um panorama geral positivo, a gente pode achar que está bem, mas quando nós começamos a pensar que as coisas talvez não façam sentido e não vai haver muito futuro para frente, isso é um problema, né? Então essas visões, elas são visões que vão produzindo adoecimento emocional nas pessoas, né? Então esses adoecimentos eles estão completamente visíveis, totalmente visíveis, assim. Eles vão surgindo como violência, como drogadição, drogas legais e ilegais, e vão surgindo como comportamentos inimagináveis, que agora chegam nas escolas, né? Assim, a gente pensa, bom, isso é um problema dos americanos que tem alguma coisa própria deles, mas aquilo vai chegando, né, para todos os lados, a gente vai vendo essa violência inimaginável, injustificável, chegando nos vários ambientes, né? Então nós podemos fechar os olhos para isso, pensar, bom, isso não importa, mas isso importa. Isso importa, isso bate na nossa porta, isso realmente é relevante, né? Então, quando os budistas vão olhando essas coisas todas, eles sempre vão dizendo, bom, isso é o samsara, né? Isso é o samsara. Então, o samsara é assim, as coisas são impermanentes, elas são problemáticas, elas são contraditórias,
né? Se, se a pessoa, o que é uma coisa bem visível agora, né? As pessoas que começaram a torcer pelo Flamengo num período bom agora estão meio arrependidos. Não sei como é que eles estão resolvendo a coisa. O Flamengo está numa situação bem ruim, né? Agora ganhou uma partidazinha ainda. Então, como que é possível isso, né? Então, a pessoa, ela se engaja naquilo que está andando super bem, daqui a pouco ela vê aquilo afundando. Como é que é isso? Então, isso é o samsara. Assim, não há garantias, no samsara não há garantias. E as pessoas sofrem em todos os ambientes que elas definem. Se elas têm uma casa, elas sofrem dentro da casa, se alegram, mas também sofrem. Aí eu não vou mais falar de casamentos, porque isso eu já cansei de falar disso. Né? Mas isso também. Assim, então, em todos esses âmbitos. Né? O Banco do Brasil também não aguento mais de falar. A pessoa consegue um emprego no Banco do Brasil, lá pelas tantas cansa. Né? Assim, não vou alongar a história. Mas seja o que for, cansa. Né? Assim, então não adianta reclamar, porque isso, enfim, isso é o samsara. Né? A gente vai se desgastando nesses lugares. Assim, né? São os praticantes de meditação que cada vez querem meditar mais e mais e mais. Assim, né? Ou não, né? Não sei. Né? Mas, então tem esse ponto, né? Então esse âmbito assim que não é onde está a natureza última, mas é o que está acontecendo, o que pode ser feito, como que nós podemos ajudar nisso, que é o âmbito de Tushita, né? Então a gente vê o samsara e aí olhando para o samsara brota um impulso de produzir benefícios para os seres. Então esse é o ponto. Como que eu posso fazer para efetivamente beneficiar os seres? De modo concreto, em meio ao mundo, né? Assim. Então hoje nós estamos olhando isso. O dia de hoje é para olhar um pouco esse panorama. E eu pensei no próximo encontro fazer uma conversa sobre a escola Caminho do Meio. Por quê? Porque assim, tem uma escola heróica, né, que 15 anos, outro dia eu disse 10 anos, mas ele me corrigiu, né? 15. Claro, 15. Né? 15 anos, pessoal. Isso é uma vida, pense. Né? E, então a escola ela está focada em trazer a visão mais profunda para os jovens. Isso é um grande desafio, é um super desafio, né? Mas também não faria sentido a gente iniciar uma escola para reproduzir a visão circundante, né? Então, numa escola como essa, a gente vai encontrar os pais que eventualmente estão no samsara mesmo, né? E nem sabem, né? Porque eles se sentem no mundo. Né? Aí vem os jovens que estão no mundo, porque os jovens estão no mundo essencialmente, né? E aí vem os professores, os educadores que, né, têm uma tarefa extraordinária, assim, né? Como que eles mesmos vão avançar ampliando suas visões e vão ajudar aqueles jovens e aqueles pais, indiretamente, né, mas de algum modo próximo também, eles vão ampliar suas visões e vão viver melhor e vão encontrar algum nível de felicidade, vão andando. Então tem esse lugar, né? Tem esse lugar. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, né? Como que a escola Caminho do Meio andou. Então eu convidei a professora Vanessa, que tem essa experiência. Você podia levantar a mão, assim, não sei se alguém conhece. Assim, ela disse que vai trazer um reforço, aí eu fiquei preocupado. Né? Assim, mas isso vai ser no dia 4, né, que a gente vai conversar sobre esse tema. Então vai ser sobre a escola Caminho do Meio. Não é propriamente assim, de uma forma muito ampla sobre educação, mas é, né? Mas aqui o foco é sobre a escola Caminho do Meio. Então é um tema que a gente vai retomar. A gente vai seguir. O tema de educação é um tema super importante, assim. Então vai ser um início. Nós vou começar com os amigos bem próximos, assim. Eu convido a Vanessa. A Vanessa não briga comigo, eu não brigo com ela, e nós vamos andando, assim. Né? E mais adiante a gente vai trazer uns brigões, assim, também aqui, para ver como é que fica, né? Assim. Mas aí nós vamos tratando dessas outras questões, né? E vamos aprofundando isso, né? Então,
Aí nós vamos precisar. Eu estava imaginando como que a Sangha poderia ajudar, né? E eu tinha pedido para o Flávio também, o Flávio está trabalhando, podia levantar a mão aí, Flávio. O Flávio, que é um tutor aqui do SEB, assim, de anos, né? Querido amigo, assim, físico, né? Passou por todo esse sofrimento também, né? Estudou cálculo diferencial, integral, geometria analítica, integral de linha, física quântica, não enlouqueceu. Então, eu pedi para o Flávio para nos ajudar. Ele está com um livro pronto sobre ciência e budismo, né? Então, nós vamos precisar de uma produção, eu imaginei assim, né? Porque, por exemplo, a gente tem que sentar um pouco e pensar quem é que convidamos agora. E se essa pessoa pode ou não pode, vamos precisar trabalhar, né? Eu vou até pedir aqui, já em reunião aqui, né? Que o Flávio fique com essa central de informações, assim. Então, quem quiser, por exemplo, sugerir nomes e tem contatos com pessoas que poderiam contribuir, nos ajudar dentro das universidades ou em outros lugares, outras instituições também, que tenham interesse nessas áreas, por favor, mande os nomes, vamos pensando junto. Eu acho que a Sangha, em forma ampla, ela pensa de uma forma muito maravilhosa, assim, né? Então é como se a gente tivesse uma mandala ampla que pudesse nos ajudar a refletir sobre como que a gente conduz esses diálogos, né? Eu vejo que a área, por exemplo, a área do diálogo com os guaranis, por exemplo, com as outras etnias, é uma área super importante. O diálogo com a área de economia, planejamento, geopolítica, né? Super importante. Então, talvez tenha algumas pessoas também que possam contribuir. A área de filosofia, com certeza. A área de psicologia, né? Aí tem as áreas de biologia, por exemplo, né? Então, eu gostaria, assim, se tivesse pessoas que conhecem o pensamento de Sheldrake, né? Que pudessem, de algum modo, fazer esse contato, porque eu gostaria de analisar, assim, em alguns momentos, pelo menos, um encontro público, né? A visão do Sheldrake dos campos morfogenéticos, porque é uma visão que eu acredito que dialoga super bem com o pensamento budista. E o Buda vai falando dos organismos, ele não vai falando das células, né? Ele não vai falando dos órgãos para dentro, assim. Então, eu acho muito interessante todo o aspecto da contemplação da vida. Ele é essencialmente a contemplação da luminosidade da mente. E parece que o Sheldrake viu isso, assim, né? Então é algo interessante, porque a verdade das coisas, ela está nas coisas. Por isso que a gente usa a palavra Dharma para as aparências e Dharma para o ensinamento, porque nas próprias aparências está a elucidação delas, porque as aparências estão nuas. Nós é que vestimos as aparências com as nossas teorias, né? Mas as aparências, elas estão ali. Aí nós criamos, nós temos a capacidade de furar essas construções das nossas mentes e atravessar aquilo e ver aquilo. Então esse aspecto é super profundo. E essa é a razão pela qual tem cientistas, pensadores de várias correntes que viram coisas muito interessantes, né? E toda a área da física é muito interessante também, porque são muitos fenômenos que a gente não está acostumado a lidar no mundo comum aqui, e que efetivamente são fenômenos que não tem uma explicação completamente clara, assim, do jeito dual e mecanicista. Ela não tem como utilizar o mecanicismo nessas visões, nesses temas, né? Então essas áreas, elas são muito interessantes. Eu acho que então nós vamos também trazer a física, né? Vamos conversar aqui nessas áreas, assim. Nós temos, por exemplo, quando a gente começa a olhar essas questões todas, né? Como é que o Buda
dividiu isso. O Buda introduziu a noção de sofrimento, primeira nobre verdade, né? Aí ele trouxe a noção das causas do sofrimento, que essencialmente fica muito bem representado pelos 12 elos da originação dependente, né? Que ele é um núcleo mesmo de todo o engano e toda a dimensão de dukkha, né? Então, quando nós olhamos sofrimento na visão budista, ele ultrapassa a noção de dor. A noção de sofrimento ela é melhor explicada através de dukkha. E dukkha é uma espécie de quando nós ingressamos num âmbito estreito, como um jogo de tabuleiro, por exemplo, quando nós ingressamos nisso e a nossa mente começa a operar a partir daquilo, tanto a alegria quanto o sofrimento dentro daquilo eu vou chamar de dukkha. E o fato de que eu ingresso num universo desse tipo e não consigo ver como sair, eu não tento nem sair, eu simplesmente me movimento ali dentro, isso é avidya, que é traduzido como ignorância, que é um estreitamento da mente. A mente passa a operar só dentro daquilo. Quando nós, por exemplo, estamos dentro daquilo, a gente acha completamente natural aquilo. Vamos supor, tem pássaros que estão vivendo dentro de gaiolas que se tu abrir a gaiola, ele não quer sair também. Né? E talvez não saiba, não tenha como viver de outro modo. Se tu abre, ele sai e fica meio desajeitado, que nem os cachorros que de vez em quando fogem. E agora eu ando fechando a porta e deixando para eles sentirem um pouco a angústia de estar do lado de fora. Né? Assim, aí eles começam a passar mal do lado de fora, começam a pedir para entrar. Eu digo, não vou deixar entrar agora. É assim. Então, por quê? Porque a prisão ela se torna confortável, você entende? Isso é moa. A nossa situação no meio do mundo é um pouco isso. A gente aspira moa, a gente aspira estar acomodado dentro de um cercadinho. Eu quero um cercadinho, tendo ar-condicionado eu já estou bem, assim, um tapetinho, tá bom. Então isso é moa. Aí nós estamos acomodados dentro daquilo. Aí vem alguém e diz, não, isso aqui é um mundo estreito, coisa muito mais ampla. E aqui não tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então isso é moa. Aí nós estamos em moa. A imensa maioria dos seres está em moa. Ou está dentro da visão de chegar num lugar que possa, enfim, dizer, esse é um bom lugar e encerramos assim, né? Essa visão, ela também nos propele para nós fazermos transmigrações. Então a gente está num lugar, e aqui não é bem Moa. Então vamos para um outro lugar aqui, então lá, quem sabe, é Moa. Né? Assim. Então vocês vão ver na internet, tem propagandas de Moa em vários lugares, assim. Do tipo assim, 10 países que pagam para você morar. Ops, essa é uma boa ideia. Eles estão pagando para tu morar lá? Essa é uma boa ideia. Assim. Então, se vocês quiserem, eu posso dar uma listinha para vocês. E, então é assim, a gente está aspirando um lugar que deu para parar e pronto. Então, essa é a visão de Moa, né? Isso é o mundo, Samsara. É assim. Então, essas visões todas são as visões que vão nos acomodando. Então, nós estamos presos nessas características. Mas dentro da nossa cultura, nós não temos a palavra dukkha para essa situação onde a felicidade nos aprisiona no ambiente. Dukkha é a ação de Mara. Aí tem outra palavra, Mara. Mara é o tipo de inteligência que nos aprisiona por oferecer para nós o que nós queremos. Aí, por que a pessoa fica no Banco do Brasil por 30 anos? Porque o Mara oferece o salário que a pessoa quer. É assim. Você não quer ganhar um salário? Então, eu quero. Então fique aqui. Ah, sim, aqui é o lugar certo para ficar. Onde é que seria? Que outro lugar teria isso? Esse é o lugar. Então, Mara é isso.
Mara aprisiona. Mas aprisiona porque Mara oferece o que a pessoa quer. Aqui no SEB não, aqui nós nunca oferecemos o que a pessoa quer. Essa é a ideia. Não, não é também não é. Então eu não entendo mais nada. Eu quando digo muita bobagem, olho pro Henrique, o Henrique tá assim. Não, mas então deixa eu ver como é que é. Mas Mara é isso, pessoal. Aí nós ficamos presos dentro desse aspecto, assim, né? Esse é o reino, é o regente do reino do desejo. Assim, Mara. Então nós vamos encontrando uma opção de palavrinhas aí. Isso é interessante. Mas quando nós estamos naquilo que a gente chama de mundo, a gente não tem a menor ideia disso. A gente não olha esse processo interno. Nós não olhamos isso, a gente não vê nada. Nós simplesmente vamos olhando o que a gente quer, o que não quer, e vai se movimentando desse modo. Então, essa visão que o budismo vai trazendo com essas palavras, esse ambiente, né, que vai gerando aquilo que nós vamos chamar de Jambudvipa, né? Jambudvipa é o lugar onde os ensinamentos do Buda ficam interessantes. Você diz, mas fale mais sobre isso. Né? É como chegar para alguém e dizer, você é um aquariano, você tem uma visão muito ampla, a pessoa, fale mais sobre isso, por favor. Aqui começa a falar sobre a roda da vida, a pessoa fale mais sobre isso. É um pouco assim também, entende? Aí significa que a pessoa, ela de algum modo se conectou no âmbito onde o ensinamento do Buda funciona, que é Jambudvipa, né? Então isso é muito útil. Aí nós chama alguém e diz, olha, o Buda falou, na verdade, do sofrimento, das causas do sofrimento, a liberação do sofrimento e o caminho para a liberação do sofrimento. A pessoa, tá. E teria algum outro assunto? A pessoa não tem interesse nisso. A pessoa está no meio do mundo, ou não tem interesse nisso. Quando nós estamos no samsara, a gente diz, olha, samsara é assim, aquilo sobe e desce, isso é um problema. O Buda falou no sofrimento. O samsara a gente pensa, bom, mas e por que não falou na felicidade, né? Sofrimento não tem muito interesse, eu queria mais é a felicidade mesmo. O Buda não deu a primeira nova verdade, a felicidade, a segunda nova verdade, o caminho para a felicidade. A terceira nova verdade, a felicidade imbatível, aquela que, enfim. E a quarta, não fazer nada e atingir a felicidade. Eu queria uma coisa assim. Essa para mim são as quatro novas verdades, de fato. Assim. Agora, a coisa de que a felicidade não é muito possível, a harmonia não é possível, eu acho um pouco derrotista isso. Eu, por exemplo, eu sou feliz. Né? Sim. É um pouco assim, né? É meio complicado, pessoal. Sansara engana. Então, e aí num certo momento a gente diz, uau, essa coisa tem um sentido, sim. Então quando a gente começa a entender isso, nós estamos em Jambudvipa. Jambudvipa é o ambiente onde o Buda descreve a roda da vida e os ensinamentos eles vão se referir a partir dessa visão de Jambudvipa, porque é uma visão de mundo, como ela se dá, né? Então a gente cansou um pouco do samsara, viu que aquilo a gente batia ali, aquilo não dava certo, e batia para lá, não dava certo. Depois a pessoa torcer 40 anos pelo Flamengo, e aquilo não foi campeão mundial, aquilo então é um problema. Né? O Grêmio foi campeão mundial, lembro. É assim, né? Mas agora eles ficam esperando o Mister que volte, aí o Mister não volta. Isso é um problema. Mas eu sei que o tema hoje não é futebol, né? Mas é que a felicidade não é possível, pessoal. Esse é o ponto. Né? A gente obtém a felicidade e aquilo termina. Assim. Então, eu acho que o melhor é quando o Flamengo for campeão, a pessoa comemora e abandona o Flamengo. Assim, é melhor, né? Ela fica esperando qual é o outro time, passa para outro time. Essa é a ideia. Mas então nós vamos olhando, a gente vai vendo essa situação assim, né? Entre as situações que a gente vai observando é que nós não estamos num mundo
pessoal. Esse é o outro problema. Nós temos bolhas coletivas, né? Nós temos realidades individuais, que são bolhas individuais, e nós temos bolhas coletivas que vão andando. Que nós temos dificuldade de alterar o nosso comportamento e que o nosso comportamento individual ele tenha um impacto de fato. Por exemplo, aqui todo mundo é ecologista, né? Mas se vocês vão a Porto Alegre, apertam a descarga do vaso, né? Aquilo vai para um lugar desconhecido. Não sei se vocês já perceberam o que teria depois daquela curva. É um mistério. Apertou ali. E agora? Vai tudo para dentro do Guaíba. E essa é horrível. Mas nós somos ecologistas, ele não quer poluir o rio, né? E aí? Nós fazemos o quê? Então a gente não tem essa capacidade. Nós temos uma ingerência individual, né? Mas coletiva não tem. Aí tem uma desgraça coletiva. Então essa desgraça coletiva, ela está presente, pessoal. Vocês olham esses meninos e meninas morrendo lá na guerra, lá na Ucrânia. É horrível aquilo. Ninguém quer guerra. E eles estão empurrados lá para o meio daquilo. É assim, é horrível. Aquilo, ninguém quer viver. É horrível. E isso é inteligência coletiva, né? Ou burrice coletiva, é parecido assim. Uma inteligência é um tipo de pensamento coletivo, né? Então esse pensamento coletivo nós não conseguimos escapar propriamente. Eventualmente nós nos posicionamos contra, mas eventualmente nós não nos juntamos a isso, né? Assim. Então, isso é muito grave da gente reconhecer como que a nossa mente individual, de repente, ela está cooptada e começa a operar dentro de uma cultura. Nós temos uma dificuldade. Nós nascemos dentro de uma cultura e a gente não sabe muito bem de onde que brotam os referenciais que nós estamos operando. Mas eles estão ali e eles vão produzir os impulsos individuais que nós vamos manifestar, né? Assim. Então nós necessariamente vamos ter que trabalhar com esses aspectos da vida coletiva, por exemplo, né? Nós ainda estamos obscuros, com a mente obscura para a questão ambiental, né? Para aqueles olhos que a gente não vê essas questões jurídicas, por exemplo, de criminalização dos mais pobres. Como que surge essa criminalização, né? Não há uma igualdade nesse processo. Por quê? Porque se a gente aplica as leis iguais, não dá certo. As pessoas não são delinquentes. As pessoas estão operando dentro de um outro tipo de realidade. Elas têm uma outra forma de funcionar. Por quê? Porque o mundo delas não é o mundo do centro das cidades. É um outro mundo. E eles se movem como eles podem e vivem como podem ali. Então, esse julgamento de apontar o que foi feito e considerar aquelas pessoas assim criminosos, né? Isso é muito grave, porque a justiça, ela não tem, desse modo, ela não tem como lidar com as questões sociais. As questões sociais têm que ser tratadas de outro modo, né? Como questões sociais. Aquilo não é uma questão de polícia, é uma outra coisa. Então, nós precisamos considerar isso. Quando nós olharmos para trás, nós vamos considerar que havia uma população gigantesca dentro do Brasil que foi jogada nas ruas, sem ser apoiada. E essa população, ela segue procriando, funcionando mais ou menos, trabalhando, sustentando, e segue marginalizada. Por quê? Porque nunca houve uma política social, nunca houve uma política pública que viesse pacificar isso. Por exemplo, quando os alemães se reunificaram, né, havia uma grande diferença de renda entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Eles fizeram programas de treinamento, fizeram vários tipos de programas, e no fim aquilo mais ou menos funcionou, né? Isso aqui não foi feito. Quando, por exemplo, quando houve
a abolição da escravatura, que é uma palavra, eu acho que um pouco polêmica, assim, porque a gente não entende muito bem até que nível isso aconteceu de fato. As pessoas simplesmente foram despejadas na rua, né? Isso não foi só no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Eles criaram a Guarda Nacional, pessoal, para proteger as pessoas que têm propriedades dos outros que eles jogaram na rua que não têm propriedade. Então, nos Estados Unidos, a Guarda Nacional ela tinha essa função específica. Por isso que tem esse passado de agressão étnica contra os afro-americanos, né? Assim, porque aquela força foi criada para isso. As pessoas tinham medo dos outros, agora soltos, livres, o que eles iam fazer? Eles não tinham propriedades. Então faltou uma política social de treinamento, de absorção, de acolhimento daquelas populações. Aqui no Brasil nós tivemos o mesmo também com as populações indígenas, né? Então nós temos uma vastidão de pessoas que estão alijadas do processo econômico. Eles nunca pertenceram ao processo econômico. E a gente faz de conta que não vê. O Estado mais ou menos não vê, assim, e vai lidando como se fosse tudo normal. E não é normal, tanto que a gente vê a criminalidade como vai surgindo com esse nome, né, de criminalidade. Porque as pessoas, elas estão muito mal. Então, outro dia eu vi a juíza, a Carla Oliveira, né, falando. A Carla esteve aqui conosco. Ela deu uma dessas sentenças, considerando esse tipo de coisa, né? Então, é uma questão que toca o meio jurídico. Então, eu acho que o meio jurídico nós temos que convidar para estar presente também nesses diálogos, né? Porque eles sofrem com isso, os juízes sofrem com isso. Eles sabem disso, mas eles têm que. Eles só podem dar sentença segundo a legislação. Eles não podem considerar de outro modo. Eles têm que. Aquilo é tudo baseado em evidências e pronto. Mas ainda assim, aquilo aponta um grande desequilíbrio. A gente precisaria olhar isso, pessoal. Nós somos praticantes. Se nós pretendemos olhar com lucidez a nossa vida no dia que nós estamos andando, a gente tem que olhar essas coisas. Sim. Esse tema da economia também é um tema crucial, né? Ele é um tema maltratado, porque nós consideramos tudo completamente normal, né? Completamente normal. Tem uma série de situações muito estranhas que vão acontecendo e a economia, esse pensamento liberal também, ele precisa ser olhado. Nós temos que olhar isso. O Buda não propunha o pensamento liberal, pessoal. O Buda propunha um pensamento social, assim, uma visão social do Estado, né? Eu acho que independente da gente tomar uma posição ou outra, o mais importante é discutir que existem visões sociais, visões liberais de como isso deve andar e o que significa cada uma, como é que essas coisas andam, assim. Tem um aspecto também que é muito importante, que ele desaparece, né? Ele desaparece dentro da perspectiva ele é um aspecto que desaparece no tratamento geral das coisas, que é a questão da riqueza não monetária, né? Não sei se essa é uma boa expressão, mas com o tempo eu comecei a usar essa expressão assim, da riqueza não monetária, né? Por quê? Porque, por exemplo, se nós estamos numa região silenciosa, nós temos uma riqueza que não é monetária, pessoal, mas é uma riqueza. Se nós temos o ar puro, nós temos uma riqueza que não é monetária, mas é uma riqueza. Se nós temos água pura, isso é uma riqueza. E assim por diante. Porque nós vamos percebendo que as regiões são assim, elas vão ficando barulhentas, vão ficando poluídas no ar, poluídas na água. Se nós temos, por exemplo, alimentos que não são contaminados quimicamente, isso é uma grande riqueza.
Se a gente pode saltar dentro de um rio, tomar banho e sair e não dar nada, isso é uma grande riqueza. Então, quando começa a olhar, por exemplo, as tradições indígenas, vê que eles são ricos de riqueza não monetária, mas eles não são ricos de riqueza monetária. Só que o pensamento econômico comum, ele não consegue introduzir o aspecto não monetário dentro daquilo, entende? Ali estão as pessoas cuidadas, a vida deles já é a escola, eles têm todas aquelas plantas todas que eles vão se cuidando, vão andando. Eles, quando tu olha, são pessoas com saúde, com força. Assim, tá certo que agora eles estão muito afetados. Por quê? Porque se tu olhar os rios estão todos barrentos. E estão contaminados com mercúrio. E os animais estão morrendo. Então, eles estão com problemas. Né? Estão com problemas. Por quê? Porque a riqueza monetária foi buscar o ouro que está no solo. Foi buscar, assim, e eles vão chegando e vão destruindo tudo, simplesmente. Né? Então esse é um problema grave. Aí tu pensa, bom, eles precisam de posto de saúde, precisam de escola, precisam disso, daquilo. Porque eles vão ficando como se fosse uma população de periferia de cidade. Porque eles vão sendo invadidos. Assim. Então essa é uma questão que a gente precisaria. Nós ainda estamos no meio do genocídio dos povos originários. Isso não terminou. Nós estamos no meio disso. Né? Então, eu acho que a gente não deveria fechar os olhos, nós precisamos olhar para isso com cuidado, com um olhar distanciado, para ser um olhar original. Né? Assim. Então, todas essas questões, elas trabalham ah, elas trabalham questões que estão funcionando dentro do nosso mundo, mas a gente só tem uma linguagem budista, a gente não tem uma linguagem contemporânea que pudesse tratar, por exemplo, dos 3 animais, né? A compreensão dos 3 animais dentro da roda da vida é super importante. São os 3 venenos que vão produzir muitos problemas para as pessoas. E eu acho que se a gente vai tomando esses temas e consegue conversar e discutir com as pessoas em vários lugares, um pouco a cultura contemporânea nos entende e um pouco nós conseguimos encontrar palavras que possam traduzir. Porque nesse tempo, como nós estamos vivendo agora, o pensamento budista ele surge e se mantém como que numa ilha, né? Ou seja, os budistas entendem aquilo e olham as coisas como tal, se movem dentro disso, mas não há um esforço para que isso se torne uma educação popular, uma coisa que possa ser refletida de forma mais profunda, né? Em muitas diferentes áreas. Né? Assim. Por outro lado, eu acho muito importante, né, que a gente pense que mundos melhores podem ser possíveis. A gente pode fazer mundos melhores. Né? Isso é óbvio, assim. Eu até diria que o SEB é uma tentativa, assim. É um exercício disso. Porque a gente se organiza de um outro jeito. E não é que nós somos vivos, não sei como, né? Mas nós estamos vivos, assim. É bom não falar muito, assim, né? Mas nós estamos vivos. O Sansara vai afundando, Maharaja, né, tem olhado para nós com um certo olho assim mais calmo, né? E a gente está conseguindo andar. Eu não vejo assim que a gente tenha um grande problema. Eu sigo com essa visão que a Sua Eminência Thiago do Rinpoche descreveu, assim, na virada do milênio, ele dizia o Sansara é que está com problema. O budismo não está com problema. O que está com problema não é o Dharma, é o Sansara. Né? Então eu acho que isso é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Por quê? Porque assim, está no meio de uma guerra, não é a medicina que está com problema. Então, as pessoas estão com problema, mas a medicina não está com problema. Tu vai lá, ela está super necessária.
Então o budismo é uma forma de medicina, entende? Se o mundo está doentado, está mal, o budismo é mais e mais necessário, né? Mais e mais demandado para que as coisas possam tomar um rumo melhor. Então, a partir disso é que surge também a possibilidade de nós criarmos terras puras, criarmos ambientes melhores onde os nossos filhos possam viver, onde a gente possa viver em conjunto de um outro modo, assim, né? E aproveitar a nossa vida de uma forma mais profunda. Então essa é a razão pela qual os vários CEBs rurais foram surgindo, né, dentro dessa visão. Então quando a gente mantém essa possibilidade, nós vamos percebendo que está tudo aberto, é só andar, porque nós não estamos andando como algo que compete com outras visões. Nós estamos andando dentro de uma visão onde a nossa ancoragem é muito mais segura e nós estamos buscando trazer benefícios para os outros. Então nós estamos andando bem assim. Nós não é um processo sectário de oposição, é um processo de interligação favorável. Nós não estamos aqui para competir por alguma coisa, nós estamos aqui para ajudar, onde a gente vai chegando, a gente vai tentando trazer benefício. Então, nesse sentido, está tudo aberto, é só andar, né? Quando nós olhamos as coisas que parecem sólidas, elas na verdade elas são vazias, elas são luminosas. Aí nós vamos movendo e construindo luminosamente em outras direções, aquilo vai andando. Assim. Aí tem uma série de reflexões aqui sobre como que a gente pode andar e tudo. Mas eu espero que a gente tenha oportunidade, aliás, a gente vai ter oportunidade, né, dentro dessa sequência, de poder examinar essas várias situações, né? Eu queria lembrar um pouco as palavras que o budismo tem e que podem ser muito úteis na perspectiva de nós desenvolvermos desenvolvermos esses diálogos, né? Então a primeira palavra, aqui tem dezenas de palavras que eu alinhei, né? Palavras e expressões, né? Mas a primeira delas seria a vidya. A gente tem um pouco de dificuldade de entender o que seria a vidya, ou seja, como que nós estamos presos dentro de visões e aquelas visões elas parecem infinitas. Um exemplo de construção de realidades, de construção de bolhas, é a própria visão gráfica que nós estamos olhando ali o painel, nós estamos vendo o céu infinito. Então nós construímos o infinito facilmente, em qualquer direção. Então nós olhamos para o céu infinito, né? E qualquer bolha de realidade, né? Houve o tempo na nossa cultura que o céu era o infinito, esse céu azul que a gente vê. Portanto, a gente não via os bilhões de estrelas, não via, não tinha uma visão real das coisas, ou mais profunda das coisas, né? Aí surge essa imagem, assim, teve, num certo momento as pessoas abriram o véu do céu e olharam adiante, e o universo era infinito, tinha um universo infinito atrás do céu. Eu acho essa imagem maravilhosa, assim, né? E, então, na época eles diziam que eles viram Deus muito maior do que se imaginava, porque antes Deus estava dentro dessa abóboda e agora Deus, a glória de Deus era muito maior, assim, infinitamente maior, né? Então a vida é isso. Nós estamos dentro de abóbadas, que são bolhas. Por isso que é super importante a gente, com cuidado, olhar para outras pessoas, outras culturas, porque a visão de infinito deles é diferente.
A visão de mundo deles é diferente. Então isso pode nos enriquecer, né? Então, em si mesmo, isso já seria uma boa razão de haver um encontro do budismo com a nossa cultura. Porque vamos pensar, talvez os budistas também tenham que aprender, né? Agora os budistas acham que eles têm tudo, né? Mas a gente precisa se confrontar com as visões que brotam de outros lugares. Como Sua Santidade Dalai Lama, que disse, eu debatendo com cientistas, a minha visão de vacuidade se ampliou. Eu acho isso muito bonito, né? Muito bonito. Tá certo que na visão de Sua Santidade Dalai Lama, quando ele ouve os cientistas, ele vê que partículas maiores se reduzem a uma compreensão de grupos de partículas menores. As partículas menores, grupos de partículas menores. E aí vai indo e de repente não tem mais partícula nenhuma. Então, essa é uma visão de vacuidade que é uma visão de vacuidade assustadora, porque eu tenho a matéria, mas a matéria é uma forma de olhar e uma forma de interagir. Aí tem um momento que eu não tenho mais a sensação de matéria. E eu não sei onde é que ela foi, porque eu vou crescendo de novo, parece a matéria. Aí eu vou indo e ela some. Então Dalai Lama vai dizer que a noção de vacuidade dele se ampliou. Assim. Aí nós trabalhamos com essa noção de avidya, ignorância, bolhas, identidades. Essa visão é a visão básica dos problemas. A avidya vai surgir de muitos diferentes modos, mas a avidya é a base, né? Quando nós começamos a olhar a originação dependente, né, quando a originação dependente está surgindo de modo kármico, nós também podemos reconhecer que existe, por exemplo, surge uma experiência, eu tomo essa experiência por base e dou origem a outra. Então essa sequência, eu dou origem a outra, eu tomo aquela por base e dou uma sequência e dou origem a outra. Então existe um tempo de ativação de uma visão até surgir a outra visão. Esse tempo, por vezes, ele é muito curto. Karmicamente, ele é muito curto. Mas é nesse tempo que eu posso redescobrir a liberdade. Eu posso simplesmente não criar aquele trajeto e redescobrir essa liberdade, né? Assim. Então isso não é descrito na nossa visão comum. Por quê? Porque essa sequência de pensamentos ela é considerada o processo natural, verdadeiro e o que seria se não isso? Eu estou pensando, eu estou indo por aqui. Isso é assim mesmo. Então não há a sensação de que eu tenho uma base e aí eu tenho um processo criativo que produz outra coisa. E esse processo criativo pode ir em qualquer direção. Não, eu sigo aquilo karmicamente, conduzido por uma inteligência que está direcionando esse processo. Eu não vejo isso, que é a compreensão das 8 consciências e da operação da originação dependente. Eu não vejo isso. Assim, esse tema é um tema que, mesmo dentro do budismo, ele é assim super importante de ser contemplado. Especialmente o Ronson, ele vai ter uma visão muito particular disso, né? Porque há visões dentro do budismo que separam as duas verdades, a verdade absoluta da verdade relativa. Então eles dizem a verdade relativa é real no campo relativo e a verdade absoluta é real no campo absoluto. Mas o Ronson diz não tem separação entre a verdade relativa e a verdade absoluta. Nós só vamos reconhecer isso quando a gente se dá conta que as sequências causais elas podem ir em qualquer direção, elas não precisam. Cada vez que eu tomo alguma coisa como uma base, eu posso ir em qualquer direção, eu não preciso seguir a direção kármica. Mas quando eu sigo a direção kármica, parece que então existe uma realidade do mundo. Mas mesmo que pareça que existe uma realidade do mundo, não há.
Por quê? Porque mesmo quando eu estou dentro do mundo, eu posso fazer 100 vezes o mesmo movimento e na 100ª vez eu faço um outro movimento. Por quê? Porque a liberdade sempre existiu. Então a prisão não é a verdade maior. A verdade maior é a liberdade natural. Mas aqui nós estamos espreitando essa verdade, essa liberdade natural, quando a gente vai reconhecendo que quando nós entramos no processo do samsara, do mundo condicionado, os tempos de resposta entre uma coisa e outra eles se reduzem. E eventualmente nós vamos até mesmo considerar que quanto menor o tempo de resposta entre uma aparência e a sequência disso, maior a inteligência. Se eu consigo fazer operações de um certo tipo em um tempo muito curto, isso é uma inteligência. Na perspectiva budista, a inteligência seria uma abertura em relação aos condicionantes das sequências. É uma outra percepção totalmente diferente. Aí nós temos, por exemplo, a nika, né? Insatisfatoriedade, a impermanência. Então isso é super importante. Para o mundo emocional nosso, é muito importante a gente entender a nika. Porque a gente chega à conclusão, pessoal, que nós não somos uns chatos. É assim, entende? É assim. A gente faz certos trajetos e depois a gente cansa daquilo. Assim, manica, insatisfatoriedade. Não tem nada que a gente atinja que seja efetivamente satisfatório e final. Não tem. Aí, anatta, a ausência de uma substancialidade concreta no âmbito da dualidade. Então, não há uma substância nas coisas separadas da mente que vê. E assim, uma quantidade muito grande de palavras e expressões, né, que vão alterando, por exemplo, a noção de energia, né, dos lungas, né, como que a mente cria e dota de energia. O aspecto de energia ele é muito importante, é muito, muito importante. E eventualmente se a pessoa não tem nenhuma ideia sobre o que é isso e como que isso funciona, né, e como que isso pode efetivamente trazer benefícios, né? Então, essa vastidão de temas, né, é o nosso tema. Que a gente consiga dialogar em várias direções nisso, né? O mínimo que eu posso esperar da escola é que a escola consiga introduzir esses poucas coisas aqui no currículo dos jovens, entende? Aí quando os jovens saem da escola, eles sabem tudo já, isso é o mínimo, assim, né? Aí eu vou, agora dia 4, eu vou ver se a escola está funcionando assim mesmo. Eu quero ver o que dá para fazer, né? Eu quero ver, nós vamos aprendendo desse modo, né? Eu tenho certeza que nós vamos ver coisas muito boas. Isso eu tenho mesmo. Isso é bom. Então hoje foi um aquecimento, assim. A gente passeou por dentro desses temas, né? Eu vou seguir conversando com o Flávio, com a Vanessa, que a gente vai olhando assim, né? E eu acho que outras pessoas vão se juntar, eu tenho certeza, né? E a gente vai, quem sabe, criando uma mandalazinha que vai refletindo sobre isso e vai avançando assim. Mas se vocês já tiverem nomes, já sugiram aí para nós, por favor. Nas várias áreas. Agora está muito fácil, né? Porque a gente, pelo online, a gente resolve qualquer coisa. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, né? E assim, ficou bom agora. Eu acho que a gente pode incluir também algumas conversas interbudistas, né?
Tem budistas que estão com ideias de um certo tipo que pode ser bem útil para a gente aprender também. E olhar e melhorar nossas posições, nossas visões. Assim. Naturalmente, a história do budismo é uma história de debates, que eu acho super interessante. Né? Espero que a gente consiga ver isso assim também vivo, né? Porque não é debate para ver quem é que é maior ou menor, mas é para clarificar as visões. Né? Então, o encontro de pessoas que têm diferentes visões é uma boa coisa.